Olá, meu filho! Olá, minha filha! Eu sou Mário Serafim e com vocês mais um programa temático Pelo Amor de Deus. E o tema de hoje diz aí, Paul, please. Olá, tudo bem? O tema de hoje é uma pergunta. Quem é Jesus Cristo? Muito bem. Jesus Cristo, ele faz parte da Trindade, ou seja, Pai, Filho e o Espírito Santo. Está no Novo Testamento, do livro de 1 João, capítulo 5, verso 7. Jesus Cristo afirma que sempre esteve com Deus, antes mesmo que houvesse o mundo. Também no Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 17, verso 5. No livro de Gênesis, no Antigo Testamento, Gênesis, que no hebraico é Bereshit, que significa no princípio, ou seja, no princípio de tudo, nos confirma a Trindade. Veja bem o que Deus fala. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Está no livro de Gênesis 1:26. Também Deus continua falando, eis que o homem se tornou um de nós. Está em Gênesis capítulo 3, verso 22. E Deus também conclui para confirmar, para chancelar a Trindade, diz assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Está em Gênesis capítulo 11, verso 7. Deus só poderia falar, com a Trindade, com Jesus e o Espírito Santo. Foi comprovado aí e está no livro de Gênesis. Pois bem, a aparência celestial de Jesus Cristo, antes dele mesmo encarnar no ventre de Maria, pessoal, não confundir encarnar com reencarnar, pois a reencarnação ela é antibíblica, viu? Sendo assim, nós veremos o que o livro de Apocalipse nos fala, nos revela sobre a aparência celestial de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está hoje à destra de Deus Pai, lá nas regiões celestiais. Então, o livro do Apocalipse, nós vamos ler o capítulo 1, os versos de 13 a 18, para você ver, como é a aparência de Jesus Cristo. Mesmo antes, como eu falei anteriormente, dele encarnar em Maria, o Deus vivo encarnado. Então diz assim a palavra de Deus. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E continua os versículos, diz assim, capítulo 1. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Continuando, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E continua no verso 16, E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o verso 16. Então, João Evangelista fala que quando viu Jesus, caiu morto aos seus pés. Mas Jesus, pondo a mão direita sobre João, Jesus revigorou as forças de João. E falou Jesus a João, disse assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso é o versículo 17, Aí continua. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí finaliza aí o capítulo 1, versículo 18. Olha aí, olha o mistério aí, Jesus revelando, que tem as chaves da morte, e do inferno, a morte espiritual, pessoal? Então, você tem que estar muito ligado, com os mandamentos, com a Bíblia Sagrada, para não desagradar a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, porque Jesus, é a segunda vinda, ele vem para julgar todos nós, o juízo final, desde os tempos de Adão, os mortos daquele tempo, até os que estão vivos, eles serão transformados com um novo corpo celestial para o julgamento final. Então, nós temos que estar preparados. Mas na segunda vinda à terra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, as nossas santas escrituras, a palavra de Deus diz que ele voltará do mesmo modo, ou seja, com a mesma aparência que subiu aos céus. Está no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 11. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos adverte para não seguir religiões criadas por homens, criaturas feitas por Deus,
e seguir o Criador, Jesus Cristo, Deus vivo, que ressuscitou dos mortos e está assentado, como eu falei anteriormente, à destra de Deus nas regiões celestiais. Está no Novo Testamento, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Olha aí. Sendo assim, não siga religiões feitas por homens, simples criaturas como eu e você, que são mortais, né? E pelo seu ego de querer ser mais poderoso do que Deus, desagradam a Deus, mudando as leis de Deus, com um único objetivo: levar a sua alma para o inferno. Religiões que falam de Jesus Cristo, mas não revelam a verdade sobre os mandamentos de Jesus aos fiéis, fazendo cultos pagãos e enganando a muitos, deixando a sua fé firmada em deuses mortos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6. Então, pessoal, a Bíblia Sagrada nos adverte: devemos agradar a Deus e não aos homens. Está no Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. E também a Bíblia nos adverte dizendo o seguinte, que nós pecamos em seguir a criatura feita por Deus, que nem eu e você, como eu falei também anteriormente, e não ao Criador. A gente deixa de seguir, né, o Criador para seguir a criatura, a religião que é formada e fundada por criaturas. Então isso aí a Bíblia também nos adverte. Está no livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 25. Para algumas religiões, né, é ensinado aos fiéis que Jesus Cristo fracassou na cruz. Outras religiões dizem que Jesus foi apenas um homem, sua história é a falsa personificação de uma lenda. Outras religiões que dizem que Jesus foi apenas mais um profeta. Outras dizem que Jesus não é digno de adoração. Outras falam que Jesus não compartilha a essência ou a substância de Deus, entre outras heresias. Então o profeta Oséias nos adverte no Antigo Testamento sobre a morte espiritual da alma no povo, né? Devido o não conhecer da lei de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Está lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Legal! Deixe o seu like e se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você se fortalecer com a palavra de Deus. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!